eu profetizo que todas as pessoas que estiverem me assistindo sejam rodeadas de bênção. Bem-vindos ao Chá com Propósito. Propósito esse de levar a palavra do Senhor ao seu coração. Lá na palavra do Senhor, no livro de Ezequiel 37, vai nos dizer: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e ele me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos, e dizendo-lhes: Ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Já pulando para o versículo 9, fala assim: E ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Então, aqui na palavra do Senhor, vai falar que Deus levou em espírito o profeta Ezequiel para um vale de ossos secos. E ele disse para que Ezequiel profetizasse sobre estes ossos para que eles vivessem. Então, aqui neste contexto bíblico, quando o Senhor Deus ele fala para Ezequiel fazer isto, no sentido de trazer para um lado futurista, porque quando o Senhor diz que vai reviver aqueles ossos, aquele exército, é o povo de Israel. Porque nos últimos tempos, né, depois de muito tempo, o Senhor ele fará uma aliança com o povo de Israel novamente. Ele renovará a aliança. Porque nós vemos aí, né, que Israel está em muitas guerras. Só que chegará um tempo em que toda essa guerra cessará, em que o Senhor Deus ele reinará sobre a terra, Jesus ele reinará sobre a terra, e ele fará um concerto novamente com o povo de Israel. E nós podemos trazer essa questão de profetizar para as nossas vidas, porque nós muito reclamamos, murmuramos, falamos mal. A gente reclama até do ar que respiramos, certo? E Deus ele quer nos trazer ao arrependimento. Ele quer nos trazer de volta ao primeiro amor. E quando nós estamos no primeiro amor, nós enxergamos tudo puro, né? Tudo lindo. E é dessa forma que o Senhor ele nos quer. Sabe? Que nós estejamos puros, que nós estejamos mansos diante da presença dele. Sabe? E o Senhor, ele quer que nós profetizemos ao invés de murmurar. O Senhor, ele quer que nós vejamos o lado bom da vida. Ele quer que nós sejamos gratos. Ele quer que nós enxerguemos a beleza nas pequenas coisas. E quando nós vemos que algo não está bom, por que ao invés de reclamar, nós não profetizamos sobre aquilo? Sabe, se o casamento, por exemplo, não está bom, se o seu relacionamento com o seu cônjuge não está bom, profetiza sobre este relacionamento. Senhor, o meu casamento está por um fio. Então, em nome de Jesus, eu profetizo que o Senhor venha trazer a comunhão, a união novamente para este relacionamento. Que o Senhor venha colocar amor entre nós dois novamente. Que o Senhor venha reacender a chama dentro deste relacionamento. Devemos profetizar assim, sabe?
sabe, do casamento, se os seus sentimentos não estão bons em relação ao seu cônjuge, fale com o Senhor e profetize. Eu profetizo. Se o seu marido não é uma boa pessoa, pode-se dizer assim, se ele é como Nabal, né? Na palavra do Senhor fala que Nabal era um marido, né, de Abigail, né? E assim, de alguma forma Nabal era um pouco grosso, um pouco bruto, né? Então, se o seu cônjuge ele é assim, ele é uma pessoa que se ira muito fácil, se o seu cônjuge é uma pessoa difícil de lidar, você tem que profetizar sobre este cônjuge. Eu profetizo, assim como Ezequiel profetizou sobre aquele vale de ossos secos, profetize também. Aqui na palavra do Senhor diz que Deus, ao fazer a aliança novamente com Israel, ele disse que tiraria o coração de pedra daquele povo e colocaria um coração de carne. Então nós também podemos fazer isso sobre a vida dos nossos. Profetizar, eu profetizo que o Senhor irá tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Eu profetizo na vida desse marido. Eu profetizo na vida dessa esposa. Sabe? Que o Senhor também tire toda a frieza dentro deste casamento. Podemos também profetizar sobre os filhos, sabe? O meu filho ainda é bebê, mas desde já eu já profetizo sobre a vida dele. Eu profetizo que ele vai ser um menino bom, um menino obediente, um menino segundo o coração de Deus, um bom filho, futuramente um bom esposo, sabe? Eu já profetizo bênção sobre a vida dele. E ele é pequenininho. Mas se você tem um filho que já é jovem, um filho que já é adolescente, talvez que esteja te dando problemas, dor de cabeça, profetize sobre este filho. Deus, eu profetizo sobre a vida deste jovem. Eu profetizo que ele vai ser uma pessoa boa, que ele irá se dará bem nos estudos, sabe? Que ele será um bom cidadão, que ele vai estudar, sabe? Que eu vou ter um bom relacionamento com este filho. Profetize sobre a vida do filho. Profetize sobre a vida dos teus pais também. De repente você não tem um bom relacionamento com seu pai ou com a sua mãe. De repente você pode ser que tenha saído de casa e tenha ficado ali alguma mágoa, sabe? Então profetize também sobre o relacionamento com os teus pais, porque a palavra do Senhor diz que nós devemos honrar pai e mãe. Então nós não podemos ter nenhum tipo de inimizade com os nossos pais, sabe? Deve haver perdão. Então profetize também sobre a vida destes pais, sobre a vida do relacionamento com os teus pais. Amém? Profetize sobre tudo que estiver ao seu redor, seja lá qual for o seu problema. Se você precisa de uma cura, eu necessito de uma cura, Senhor. Nesta área, seja no físico, seja no sentimental. Senhor, eu profetizo a cura sobre a minha vida. Sabe, coloca a tua mão onde está a tua enfermidade e profetize. Deus, Ele quer isso de nós. Sabe, as palavras, ela tem poder. E Jesus, Ele falou, eu sou a palavra. Né? O próprio Jesus, Ele é o verbo. O verbo se fez carne. Então há poder no nome de Jesus. Então profetize.
Amém? Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Espero que tenha te edificado de alguma forma e eu vou orar pela sua vida. Amém? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra e da vida, no nome do Teu Filho amado Jesus, nós oramos, pelo poder do Espírito Santo, ó Pai. Senhor Deus, obrigada por esta palavra. Obrigada, Senhor, por nos ensinar, Papai querido, a profetizar sobre as nossas vidas, sobre declarar em oração aquilo que nós desejamos, aquilo que nós sonhamos para as nossas vidas, Papai. Em nome de Jesus, Senhor, e nós profetizamos principalmente um relacionamento puro, de intimidade com o Senhor. Profetizamos que voltemos ao primeiro amor e que nós possamos nos arrepender de todos os nossos pecados, Papai. Em nome de Jesus, e que possa haver transformação dentro de nós, ó Deus. Principalmente, Senhor, sobre as nossas palavras, sobre aquilo que declaramos, Senhor, com a nossa boca, Papai. Paizinho querido, nós somos pessoas de impuros lábios, Papai. Então purifica até mesmo os nossos lábios, Senhor. Em nome de Jesus. É assim que já te agradecemos e te bendizemos, te engrandecemos, te glorificamos, te adoramos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém e amém. E se você ficou aqui até o final, comenta aqui embaixo, curte, comenta, compartilhe, seja um evangelista e espalhe para que mais pessoas sejam alcançadas através deste canal. Amém? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.